permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus.
É sempre um prazer muito grande receber os irmãos em nossa casa, numa manhã de domingo tão lindo como está hoje, né? Ensolarado, depois de uma noite bem fria. Nada melhor do que a gente amanhecer com esse sol azul, nesse contraste com essa vegetação maravilhosa da nossa cidade, das nossas cidades, né? Montanhosas, né? Tão lindas. Isso nos traz mais paz, serenidade, e que todos possam ter uma manhã muito produtiva de aprendizado, né? Que aprendemos sempre, de paz interior, de reflexão, e que possamos levar para o nosso cotidiano, né? Para colocar em prática tudo que a gente aprende, né? Isso que é muito importante. Nós queríamos, em primeiro lugar, perguntar se existe alguém vindo pela primeira vez à casa. E não, hoje só tem já frequentadores usuais. Muito bem, mas sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Temos uns pequenos lembretes, né, que a gente faz sempre. É importante se lembrar de manter os celulares desligados ou em vibracol, né, sem som, para que não haja nenhuma interferência na nossa concentração, né? Queremos lembrar que qualquer informação, a gente tem a nossa programação, que se encontra na caixinha ali, né, perto da água fluidificada, e nesse folhetim tem toda a programação do mês, né? A cada mês que se encerra, é colocado no mês seguinte, e aqui nós temos horários de estudo nosso, das reuniões públicas, né, que além dessa de domingo, que é a palestra, né, semanal, com convidados de fora, mas nós temos reuniões às quartas-feiras à noite, por enquanto ainda às 20 horas, a partir de julho elas passarão a ser às 19h30, então é importante lembrar disso. A gente está dando um tempinho, que a gente já está há tanto tempo fazendo essas reuniões às 20 horas, e a gente está avisando com um pouquinho de antecedência para o pessoal ir se acostumando, tá? Quem costuma vir também durante a semana, à noite, à quarta-feira, a partir de julho, vai ser às 19h30. E às quintas-feiras é uma reunião mais recente, que a gente está fazendo às 16 horas, desculpa. É uma reunião pública. Nessas duas reuniões, da quinta e da quarta-feira, a gente faz o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos alternadamente, tá? É um estudo sequencial. Uma semana é o Livro dos Espíritos, na outra semana o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem sempre o tema do estudo que fica também no folheto. Então é interessante, quem vier a essas reuniões, se quiser dar uma lidazinha previamente no assunto, para poder contribuir, né, no estudo que a gente faz, que aí é diferente, é um estudo que todo mundo participa. Um é responsável pela apresentação, mas toda a participação é bem-vinda, tá? Queremos lembrar também para aqueles que precisam de uma conversa, estão precisando ser ouvido um pouquinho, ou que está se sentindo com a necessidade de trocar um pouco opinião, enfim. Nós temos o atendimento fraterno, tá? Que a gente atende a quem precisa dessa conversa, sempre antes das reuniões públicas, tá? Um pouquinho antes. E, eventualmente, se precisar também, logo após, é só procurar a secretaria, falar que um trabalhador da casa vai atender, tá ok? Bom, a gente também quer lembrar que está sempre aberta as doações para o nosso bazar. A gente teve um bazar recentemente, né? Agora, a semana passada, mas a gente já está recebendo as doações para o próximo bazar, tá? Então, as doações são sempre bem-vindas, de qualquer coisa que tenha em casa que seja
possa ser útil, né? Que às vezes já não é mais para a gente, mas sempre vai servir para alguém, tá? Roupas, utensílios, material mesmo de uso doméstico, ok? Agora a gente vai ler uma página de preparo, tá? De harmonização, para em seguida a prece e a palestra, tá? O título aqui é Dom de Deus. É um trecho do livro Na Seara do Mestre, pelo Espírito Vinícius. O dom de Deus. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Respondeu Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede de beber, tu antes lhe terias pedido e ele te daria da água viva. João capítulo 4, versículo 9. A mulher de Samaria escandalizou-se de o judaísmo de Jesus não o impedir de comunicar-se com a filha de uma tribo considerada inimiga, e da qual os judeus viviam divorciados por questão de ordem política e religiosa, a ponto de não se comunicarem. A essa admiração, o mestre retruca com estas palavras de profundo alcance: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede de beber, etc. Realmente, a samaritana ignorava a existência da maior de todas as mercês que o Pai Celestial prodigalizava a seus filhos, que é o amor. Como também não sabia que aquele com quem falava era precisamente o veículo divino, através do qual nos foi concedida a celeste dádiva, conforme acertadamente disse João, o evangelista. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça, que é amor, vieram por Jesus Cristo. A verdade veio justamente com a graça, isto é, com o amor, e os homens pretendem encontrá-la hostilizando-se mutuamente. A condição precípua para descobrir-se a verdade é buscá-la com amor. Só vivem na verdade os que vivem com amor. Fica, então, para a nossa reflexão, e que está bem em acordo com o tema da palestra que vamos assistir. Então, vamos agora nos concentrarmos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, a Jesus, nosso Mestre, irmão querido, e agradecer por esse momento tão especial na vida de todos nós. Nessa reunião de almas encarnadas e desencarnadas, porque temos muitos amigos desencarnados aqui presentes, que vêm junto de nós beber da mesma fonte. O aprendizado é importante para todos nós. Ouvimos muitas verdades que já sabemos, outras que ainda não conhecemos, mas precisamos sempre colocá-las em nossa mente e levá-las para a nossa prática diária. Conhecimento sem prática não nos leva a lugar nenhum. Por isso a importância desse momento de estudo, de aprendizado, de confraternização, de harmonia, de elevação. E agradecemos muito ao nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre querido, por esses momentos tão necessários e tão importantes. Que a graça de Jesus e sua paz permaneça com todos nós. Graças a Deus. Bom,
Agora vamos apresentar a nossa palestrante, que para muitos já é conhecida, né, porque não é a primeira vez que vem aqui, Enir Sattler. Ela é companheira do Grupo Fraternidade Espírita de Oswaldo Cruz, em Petrópolis. Tá? E a nossa palavra é uma boa palestra para você. Bom dia a todos. Dá para me ouvir? Muita alegria que eu estou aqui nessa manhã tão bonita dessa cidade também, tão próxima à cidade em que eu resido, né? Esse céu azul é ímpar para todos nós, né? Está muito baixo? Acho que eu vou chegar um pouquinho mais para cima. Assim está melhor? Ótimo. Esse céu azul é um presente para a gente, né? Ontem a noite estava bem fria, né? Estávamos aqui lá no Deolinda Amorim, nossa, estava um frio tremendo. Só muita coragem para sair de casa. E essa manhã que a gente escolheu um tema também do Evangelho de João. Ontem a gente também falou um pouquinho do Evangelho de João. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai fazer algumas reflexões em cima dessa passagem chamada da mulher samaritana, em que o texto ali do Vinícius, né, foi muito interessante, já abriu para dar a deixa para eu fazer a palestra. Isso foi ótimo, né? O dom de Deus, que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui também um pouquinho desse dom de Deus. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou ler a passagem, peço desculpa a vocês, mas nem todo mundo, às vezes, lembra da passagem da mulher samaritana. A passagem está em João, capítulo 4, os versículos de 1 a 29. Está um pouquinho grande, mas eu peço a vocês atenção, que a gente vai trabalhar com os simbolismos dessa passagem, para a gente tentar extrair ao máximo os conhecimentos, as reflexões que pudermos, que tivermos alcance. Então, vamos lá. Começa assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. João aqui é o João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, como nós vimos na mensagem de abertura. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus:
você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, aí disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados, continua ela, adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? É uma passagem interessante. E parece truncada, né? Porque tudo começa com uma água que está sendo pedida, né? Num poço. De repente, ele fala de um marido, que ela já teve 5 maridos, o que ela tem agora não é dela. De repente, ela larga o cântaro, vai embora. Isso parece uma confusão danada. E aí a gente vai conversar sobre essa confusão, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar a refletir, né, sobre essa passagem de João, a gente precisa entender um pouquinho o Evangelho de João, dar umas noções de entendimento para ele. 80% do Evangelho de João não encontra nenhuma relação com os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Ele é um evangelho muito espiritual, então muito simbólico. É preciso ler com muita atenção para extrair da letra o espírito. Senão a gente vai ler como essa passagem aqui, que parece uma confusão, parece uma conversa assim, que não vai em nada a lugar nenhum. Não é assim? Ele não fala nada da infância de Jesus. O Evangelho de João ele já abre com os versículos sobre o verbo e seu papel desde o início da criação do mundo. Então, o Evangelho de João vai falar da criação do mundo, vai falar um pouquinho da cosmogênese, digamos assim. Então, é um evangelho bem diferente de todos os outros. Atribui grande importância a João Batista, que foi o precursor de Jesus. Numa palestra, até uma vez eu fiz uma pergunta se as pessoas sabiam qual era a missão de João Batista. Houve um silêncio muito grande. Né? Porque é importante a gente entender o que João Batista veio fazer. E por que João Batista causou tanta polêmica entre os judeus e eles. Mas isso aí eu vou deixar para vocês, para quem não sabe, procurar, tá bom? Curiosidade, vocês vão ficar se mordendo, né? Pois é. Aí, tá dando a dica. Já tem dica, né? Então a gente vai entender por que João Batista causou tanta polêmica, que na verdade a gente vai conversar um pouquinho essa manhã, que não foi exatamente por isso que João Batista ele foi decapitado. Já vou adiantando, né? Não foi exatamente por isso que ele foi levado a ser decapitado, mas ele seria, mais cedo ou mais tarde, ele seria tirado, a vida dele seria tirada, né? O Evangelho de João demonstra uma profunda referência pela figura de Jesus. Atribui aos chamados milagres de Jesus como sinais ou eventos. Então, é por isso que a gente tem que extrair da letra o espírito, porque ele vai falar de sinais ou eventos que estão acontecendo. É muito simbólico, né? Ele é o único que vai falar do Consolador prometido,
que a gente sabe quem é o Consolador prometido. Né? Quem é o Consolador prometido? Isso. Né? Isso está, acho que, por volta do capítulo 14 ou 15 do Evangelho de João, se não me engano. Que é a parte do capítulo de João que ele vai falar da última ceia, ou sermão do cenáculo, que Jesus, então, promete que mais tarde ele vai voltar em forma de Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. A estrutura do Evangelho de João ela é disposta de forma didática em 3 partes: pregações públicas de Jesus, pregações de Jesus aos apóstolos e discípulos mais próximos e sacrifício de Jesus na cruz. E é muito simbólico. Ok? Então, vamos lá? Primeira coisa, quando a gente vai ler os evangelhos, até os sinóticos também, a gente precisa compreender que existe uma mensagem em que Jesus está direcionando diretamente aos judeus, que foi o povo que ele mais investiu. Vale a pena a gente relembrar essa questão tão importante. Jesus investiu muito no povo judeu, tanto que foi o povo que ele enviou mais missionários. Isso está no livro A Caminho da Luz. É importante a gente dar as referências para que vocês possam ter certeza de onde que vêm essas informações. Então, ele sempre vai mandar uma informação direto aos judeus, que os judeus, justamente naquela época em que Jesus veio, a sua árvore do Evangelho estava implantada na Palestina, o que depois da morte dele, mais tarde, foi transplantada para outro local. Vocês sabem qual é o local? Estão fazendo aqui no Brasil mesmo. Isso está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Irmão X, ou Humberto de Campos. Foi implantada aqui no Brasil. Então, eu só relembro esses dados, não é para a gente reforçar conhecimentos, mas para a gente parar para refletir. Se essa árvore está implantada aqui, ela foi transplantada aqui, ela estava na Palestina, e porque os judeus falharam, a gente tem que botar as nossas barbas de molho, para a gente também não falhar na nossa missão. Eles falharam, vocês sabem por quê? Por causa do orgulho Eles eram muito orgulhosos. Se era um povo que tinha muita fé, mas tinha mais orgulho do que isso. E aí eles trabalharam dentro de um circuito muito fechado, né? O Deus era deles, da nação deles, eles eram os únicos que iam ser salvos. Então, havia um preconceito muito grande entre os judeus. Tanto que eram os judeus e os gentios. Né? Qualquer um que não fosse judeu era gentio. Era tipo assim mesmo, sabe? Essa cara que eu estou fazendo. Eles não davam a menor importância para as outras raças. E isso é uma das confusões pelas quais a Samaria ficou isolada. Uma das questões que a gente precisa entender. Foi por preconceito. Então, as passagens de Jesus, ele manda, né, um ensinamento para o povo judeu, mas ele também tem uma abrangência maior, essa passagem. Ela vai varar os séculos, porque ela vai servir para todos nós até hoje. Então, tem uma mensagem particular e uma mensagem para a humanidade, para a gente. Até porque a gente sabe que a humanidade de hoje é fruto da humanidade do passado, não por uma questão histórica ou biológica, mas porque nós somos reencarnacionistas. Quem garante que a gente não estava por lá, em algum contexto, né? Que a gente, naquela época, não ouviu falar, pelo menos, de Jesus, ainda que não passou perto dele. Ou até passamos perto dele. E cuspimos e falamos, raca, de repente. Né? Ou levantamos o braço e falamos assim, Barrabás, espero que a gente não tenha feito isso. Isso, com sinceridade, eu espero. Né, que a gente não tenha levantado o braço e falado assim, solta Barrabás, mesmo que com ele a gente já está acostumado. Né? Então, por isso que a gente tem que ir passando e retirando o espírito, né, da letra. Retirar da letra o espírito. Né? Vamos lá. O conflito dos samaritanos começou após a morte do rei Salomão, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Houve uma revolta entre as tribos, e aí as tribos foram divididas em 2 partes. As 12 tribos ficaram assim divididas. 10 ficaram juntas e 2 outras ficaram juntas. Então, o reino de Judá, mais ao sul, que era do comando do Roboão, filho do rei Salomão, e o reino de Israel no norte, chamado por Jeroboão.
Então, o Reino do Norte tinha 10 tribos. E essas 10 tribos era que compunha a Samaria. E a Samaria, geograficamente, ela tinha uma posição muito estratégica e vulnerável. Ela era muito utilizada para invasão, por causa das fronteiras dela. E a Samaria foi invadida diversamente por vários povos, principalmente num cerco que durou muito tempo pelos assírios. E aí a Samaria foi cercada, ficou cercada, até que os assírios tomaram posse da Samaria. E aí a população foi toda dominada pelos assírios e começou, através dessa conquista, houve muita miscigenação de raças, porque os homens tomavam à força as mulheres e tinham com elas filhos miscigenados, que então os judeus deixaram de ser a raça pura. Olha o perigo, cuidado com esse negócio de raça pura, porque não é a raça que é pura, quem que é puro? Então a gente tem que tomar cuidado com esses preconceitos, não tem? Que parece até que isso não existe mais. Né? E aí miscigenou-se a raça, e quando se miscigena a raça, miscigena-se também o quê? A cultura. A melhor forma para acabar com um povo é acabando com a sua cultura, porque você perde as raízes. E um povo que era monoteísta foi invadido por povos que eram politeístas. E aí a cultura começa a se tornar mais forte a outra. E aí você acaba perdendo as suas raízes. Olha a nossa vulnerabilidade. A história é para chamar atenção, para a gente refletir. Não é para a gente saber um monte de coisas, de dados, porque senão vira informação, mas a informação tem que formar. Então, você perdeu as suas raízes, você fica fácil de ser influenciável. E eu me pergunto, será que nós somos influenciáveis? Né? 459 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, influem os espíritos em suas vidas mais do que imaginais, a ponto de direcioná-las. Então, até hoje, a gente é dirigido. A gente tem que parar com essa coisa de massa, senão daqui a pouco a gente levanta a mão e fala de novo o quê? Barrabás. Mas cuidado com isso. É perigosíssimo. Modelo e guia, ontem eu ainda falei sobre isso muitas vezes. O nosso modelo e guia é Jesus. Não criem outros ídolos. Cuidado. Cuidado com isso. Porque nós estamos vivendo numa sociedade polarizada, cheia de ídolos, de pés de barros. Por que os pezinhos são de barros? Porque são fáceis de serem quebrados. São substituídos. E aí a gente fica assim, naquela substituição eterna e sem uma diretriz real. Então, cuidado. Cuidado com isso, que hoje está cheio por aí, em todos os sentidos. Então, a história, ela nada mais ela serve para a gente, para justamente a gente fazer essas reflexões. E aí, deixa eu ver onde eu estou aqui. Nem sei para que eu trago muito isso, mas tudo bem, vamos lá. No tempo de Jesus, a Palestina ela era dividida em Judéia, mais ao sul, Samaria, mais ao norte, e Galiléia e Pérea ao norte também. Interessante. Então, essa passagem diz que Jesus estava na Judéia e ele ia voltar para Galiléia, que foi o lugar que ele mais fez pregações. Isso, estou errada? Muitas pregações. Então, ele estava na Judéia. Assim que ele escutou que uma situação estava acontecendo, que João Batista tinha sido preso. Que coisa, né? Mas antes da gente contar um pouquinho sobre o João Batista, que eu não vou contar o que o João Batista veio fazer, vocês que não sabem vão ter que pesquisar, tá bom? É para deixar vocês curiosos, irem para casa coçando para descobrir o que ele fez. Isso é amor ticínio, né? Quase. Vamos lá. Como é que era a mulher no tempo de Jesus, vocês sabem? Ela tinha valor? Menos do que um escravo judeu. Hein? Era um objeto. A mulher não podia ter mais do que um marido, mas o marido podia ter várias mulheres. Num tribunal, um escravo que fosse judeu tinha mais poder de palavra para testemunhar do que uma mulher que não tinha nenhuma. Porque se ninguém tivesse junto com ela dizendo não, que ela falou, um homem estivesse com ela dizendo que ela estava falando que era verdade, aquela palavra dela não valia nada, absolutamente nada. Na rua, a mulher tinha que sair toda coberta de véus. Só podia mostrar
Os olhos, olha que coisa horrível. Nenhum homem podia se dirigir a uma mulher em público. Nenhum homem. Olha que coisa horrível que era isso. Em geral, as mulheres nem sentavam-se à mesa com os seus maridos, principalmente se ela estivesse no período do ciclo menstrual. Não podia, era um pecado, porque era o momento em que ela era impura. Olha quanta coisa que nós sofríamos, né? O homem podia pedir o divórcio, e a mulher podia nem pensar, nem pensar. Então ele podia aprontar, mas as mulheres não, né? Então, assim eram as mulheres no tempo de Jesus. Não era fácil ser mulher. Aliás, não é fácil até hoje ser mulher. Vocês vão me desculpar, vocês homens, mas nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Aproveitar que eu estou com o poder da palavra para me defender. E olha, ele que está dirigindo, tá? Daqui a pouco ele se manifesta contra. Ele vai dizer, epa, quem está dirigindo sou eu. Só para brincar, tá? Ele... Ah, muito bem. Viu? Alguém defendendo. Alguém defendendo. Nós temos as mulheres, mas os homens também têm, né? Não tem não, não tem pouca. Eles só correm, né? A gente pode... Pois é, a gente pode dar a vida, mas precisa do homem para dar a vida. As atribuições são iguais. Eu luto aqui pela igualdade, não pela supremacia das mulheres, que seria um outro erro, seria sair de uma polaridade e cair na outra. Olha o momento polarizado que a gente está vivendo, né? O homem e a mulher têm um papel fundamental na sociedade, de complementação, e nós precisamos disso na sociedade, né? Estou brigando aqui com o microfone. Então, vamos lá, vamos começar pelo versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo batizado, porque João Batista batizava. Batizava, já vou dar uma pista, todos aqueles que estavam arrependidos dos seus pecados, João Batista batizava. Então, ele já pregava isso, o arrependimento. Para eu me arrepender de um pecado, eu preciso compreender primeiro o quê? Que eu tenho erro, que eu tenho pecados. Né? É o primeiro passo para fazer a corrigenda de um erro, é o arrependimento, depois vem a expiação e a prova. Mas para eu me arrepender, eu tenho que tomar consciência de que eu fiz o quê? Eu cometi um erro. Isso é de suma importância. Só que Jesus não batizava, quem fazia isso eram os discípulos. E Jesus, então, já sabia que estava um burburinho, porque João Batista havia sido preso. João Batista era a reencarnação de quem? Elias, que foi um profeta. E o que o profeta Elias havia feito? Em outra encarnação. O profeta Elias fez o quê? 450, eu acho que foram, né? Adoradores de Baal. Mandou. E aí, quem com ferro fere? Por isso que a gente não deve revidar. Jesus antecipou. A gente acha que precisa defender-se. Defender-se do quê se não fez nada errado? Passa a errar quando se defende. Não é assim? Porque pela honra, o que ele fez? Ele se colocou na espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você está certo, para que você tem que se defender? Sócrates se defendeu? Ele só disse, eu não cometi esse erro. Mas ele foi lá, ele podia ter chamado gente para defender ele. Ele fez isso. Jesus se defendeu? Não. Ele o tempo todo mostrou que ele não era a pessoa que falou. Mas Jesus tinha todo o poder do mundo para ter se defendido e não ter ido para a cruz. Tinha ou não tinha? Por que ele não foi? Porque ele pregava a não violência. Jesus pregava a não violência. Não entre na lei de causa e efeito, porque se você entrar, você vai ficar preso a ela. Em outras palavras, se alguém me atira uma pedra, se eu não abaixar para pegar a pedra continua pertencendo a quem? A quem atirou. Mas se eu abaixar para pegar, a pedra agora é da minha responsabilidade também, não somente, também. Então Jesus não entrou nisso. Ele sabia que ele estava certo. Não temos que nos defender
daquilo que não fizemos. Se alguém me chamasse, Eni, você é uma tola. Aí eu olho para mim e falo assim, não vejo tolices. Então deixa para lá, né? Se eu olhar para mim. Ou então eu vou olhar e falar assim, ih, sabe que é verdade? Eu nunca tinha visto. Que bom, graças a Deus que alguém me disse. Então não tem nada para se defender. Se for verdade, você corrija. E se não for, você deixa para lá. Mas é porque a gente muito se defende, acha que tem que defender as opiniões, que nós estamos inseridos numa sociedade polarizada. Não é assim? Eu não cito a sociedade polarizada, mas eu falo dela. Por que eu não cito a sociedade polarizada? Porque senão eu começo a defender e me polarizar. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Eu falo isso em todas as minhas palestras. Mas eu não falo o que está polarizado em si. Porque a gente é que tem que saber discernir, separar o joio do trigo. Senão a gente começa a defender a polarização. Se eu defendo, eu reforço um processo. Se eu não acredito no processo, eu sigo. É assim que a gente tem que fazer. Né? Senão vira essas briguinhas. João Batista havia sido, então, preso. Mas sabe por quê? Porque, com todo respeito a João Batista, ele tinha a língua solta. Ele tinha. Ele foi falar, tá lá, né? Ele acusou, né, o tetrarca da Galileia por ter uma concubina, uma amante, que era Herodias, que era a esposa do seu irmão. Olha só. Ele foi falar isso. E foi por causa disso que ele foi, decapitado. Então, entenda, se ele tivesse, talvez, silenciado, ele não tinha, talvez, passado pela pena de talião, porque ele já tinha sido precursor de Jesus. Isso é uma interrogação que a gente pode colocar. Não posso afirmar, mas posso interrogar, não posso? Talvez eles iam dar cabo de João Batista de qualquer forma, mas não dessa forma. Talvez ia prender ele, não sei. Né? Ou deixava ele para lá, esperava um tempo oportuno, mas naquela época ele ia acabar sendo eliminado como Jesus foi. Porque Jesus não falou nada da vida de ninguém, mas ele, diversas vezes, ele chamou os fariseus e doutores da lei de quê? Hipócritas. Mas ele falava aquilo com autoridade e não falava com maldade. Talvez a gente falasse assim, hipócritas, né? Com ar de superioridade. Não, Jesus falava hipócrita para ver se eles se tocavam. De que eles falavam uma coisa e não faziam. Como Jesus dizia, eles não entravam no reino de Deus e não deixavam ninguém. Né? Então, Jesus já sabia disso. Então, porque às vezes algumas pessoas poderiam pensar assim, poxa, por que Jesus não foi defender João Batista? Porque foi João Batista que se colocou numa posição de dificuldade. E no mais, João Batista já estava amarrado à lei de ação e reação, não é? Porque o que ele havia feito como Elias? Então, Jesus não tinha muito o que fazer ali. A lei de Deus está acima. Então, não foi uma descaridade Jesus ter saído da Judéia e ido na direção de Galiléia. Ele já sabia que João Batista teria que arcar com aquilo que o João Batista tinha feito outrora, de alguma maneira. E que agora João Batista, pela língua solta, tinha se colocado mais rapidamente numa situação de dificuldade. O que nós temos com os outros, se eles têm amantes ou não têm amantes? Olha o julgamento aí. O que nós temos com isso? Nada. E a gente tem que amar as pessoas da mesma maneira? Eu pergunto. Não nos cabe julgamento. Ah, não vou falar com fulano de tal, porque fulano de tal agiu assim, assado. Nada temos com isso. A gente tem que aprender isso. Só tem uma criatura no mundo, um ser, melhor dizendo, que tem o poder de julgamento pleno. Quem é? Nós não conhecemos o passado kármico das pessoas para falar. E nem o nosso. E outra coisa. Talvez se nós estivéssemos exatamente no mesmo nível de consciência que aquelas pessoas, nós faríamos a mesma coisa. E outro, nosso telhado é de vidro. Não significa que nós estamos dando aval aos erros, não é isso. A gente pode julgar os fatos, não os atos. É fato que a prostituição é um erro, um exemplo. Mas eu não tenho direito de julgar a pessoa prostituída. Isso é a diferença. É isso aí.
Porque uma das caridades, que está lá na pergunta 886, como Jesus entendia a caridade, é o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. O que é indulgência? Na indulgência, você está do lado da pessoa. Eu vou te dar uma força no teu momento, seja ele qual for. Mas eu não sou conivente com o erro dele. Mas eu estou junto com ele para tirar ele dali. Mas eu não estou dando aval. Não estou assinando embaixo do que ele fez. Isso é indulgência. Então, vamos lá? Vamos seguir? Aí Jesus, João fala no versículo 4 que era necessário que Jesus, que estava na Judéia, para ele chegar a Galileia, que era mais acima, era mais ao norte. Ele tinha que passar por Samaria. Tinha não. Tinha não. Vocês sabiam que os judeus ortodoxos não passavam pela Samaria? Ou eles davam volta pelo litoral do mar Mediterrâneo, ou pelas margens do rio Jordão, mas eles não passavam por Samaria, nem mortos eles não passavam. Tamanha era o ódio, era a aversão entre os povos. E Jesus justamente tinha 2 caminhos que ele podia passar, ele resolve passar pela Samaria, num lugar pior que tinha, um lugar desértico, árido, escarpas, cheio de pedras, de montanhas, um lugar complicado de passar. Justamente esse caminho que Jesus toma para ir para Samaria, para dar no poço de Sicar, que Jacó havia perfurado. Com certeza, Jesus já estava deixando para a gente um ensinamento. Primeiro ensinamento, não sejam preconceituosos. Primeiro, eu vou passar, eu vou quebrar isso. Porque eu não digo que Deus é pai. Se Deus é pai, todo mundo é irmão. Então, por que eu tenho que separar os samaritanos? Eles também são meus irmãos. Era o primeiro. Mas Jesus passava pelo deserto, mostrando para a gente o quê? Que a nossa vida aqui nesse planeta de provas e expiações é um deserto. A gente aqui passa por provas e expiações, é um planeta de dor, de dor. É um planeta de dor. Efeito ainda do nosso comportamento hipertrofiado no orgulho e egoísmo. Porque poderia ser melhor a nossa passagem pelas provas e expiações, não é? Imagina se entre nós houvesse menos julgamentos, mais amor, mais compreensão, mais misericórdia, se nós fôssemos mais brandos e pacíficos, se nós tivéssemos humildade, seria mais fácil para todos. Isso aí eu só citei umas primeiras bem-aventuranças, vocês prestaram atenção? Bem-aventurados pobres de espíritos, humildade. Bem-aventurados misericórdios que obterão misericórdia. Bem-aventurados brandos e pacíficos. Olha aí, todos esses eu falei das bem-aventuranças. Se nós tivéssemos só essa introdução na nossa vida, a nossa vida seria melhor. Quando a gente caísse no fundo do poço, que de vez em quando a gente vai lá e volta, porque a gente aqui é vulnerável ao erro, a gente falou sobre as influências e ainda agora, a gente daria a mão ao irmão ao invés de dar aquele olhar assim de julgamento. Você, hein? Haha, errou. Não é assim que a gente costuma fazer? A gente às vezes não fala nada, mas só dá aquele olhar. Né? Fulmina a pessoa. Se nós tivéssemos esse comportamento de misericórdia, a nossa vida seria mais fácil para a gente sair da lama. Muito mais fácil. Mas, em geral, quando uma pessoa toma um caminho errado, a gente, em geral, bota ela à margem. Era o que acontecia naquela época. E é muito o que acontece hoje. Então, Jesus não precisava passar por aquele caminho. Mas o Evangelho de João diz, era necessário passar por Samaria. Então, havia um objetivo. Havia o quê? Uma necessidade. Então, não foi por um acaso que Jesus passou por aquele caminho e parou no poço de Jacó. Ele já sabia que vinha a mulher samaritana. Não foi por um acaso. O acaso não existe. Leia Kardec, não é assim? É a frase que foi feita no movimento espírita. Foi ou não foi? Isso é verdade? Então, é verdade que Jesus não passou ali por um acaso. Ele tinha que se encontrar com uma alma para deixar uma mensagem para a humanidade. Jesus não dá ponto sem nó, gente. Não dá ponto sem nó. E a passagem diz, sim, que Jesus chegou na Samaria, numa cidade chamada Sicar, que era da Samaria, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó.
Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu para a hora do meio-dia. As mentes maldosas logo pensaram: o que uma mulher está fazendo lá ao meio-dia? Porque a gente não tira da letra o espírito. O que essa mulher está fazendo ao meio-dia? Uma mulher? Ele teve a saída. Não tinha tanta louça assim. E quando você pegava água de manhã, já era para tudo, para comida e para louça. O que deu a muitos de entender que ela só podia ser uma adúltera, né? Meio-dia, não é a hora de ninguém estar fazendo almoço, meio-dia é a hora de estar fazendo o quê? Servindo o almoço. Ô, gente, a gente não mudou nada 21 séculos depois. Né? Se meio-dia era a hora do almoço, mas é também a hora que o sol está mais o quê? Forte. É a hora em que a nossa vida está em pleno vigor se a gente jogar isso para o ciclo da nossa vida. Nascemos, somos crianças, nos desenvolvemos, nos tornamos adultos, e como somos jovens adultos, estamos no auge do quê? Da nossa vida, das nossas forças. Estamos com tudo para fazer o quê? Mudanças. Não é assim? É muito mais fácil modificar-se quando a gente é jovem do que depois que a gente tem mais idade. Porque tem certas coisas que a gente já não aguenta mais fazer. Não é assim? Não significa que a gente não possa operar mudanças, mas grandes mudanças são mais o quê? Difíceis. Então, vamos tirar a mulher dessa situação de adultério. Mas e aí, como é que fica o resto? Porque Jesus disse que ela já tinha 5 maridos, e o que ela tinha atual não era dela? E agora? Como é que fica isso? Como é que fica? Vou ter que me virar, né, para ver se eu tiro ela dessa situação. Eu vou tirar, tá bem? Prometo, daqui a pouco. Bom, quando Jesus para ali, aí vem a samaritana. E aí ela veio justamente para pegar água e disse: Jesus, dá-me um pouco dessa água aí. Primeira coisa que os discípulos não estavam ali. Então essa conversa tinha que ser entre ele e ela. Não podia ser com mais gente. E aí ela ficou abalada. Porque, olha só, Jesus já comete infrações ali graves. Pelo menos 2, né? A primeira, fala com uma mulher em público. Não podia. Segunda, ela era samaritana. Ele não podia falar com uma mulher samaritana. E não vou dizer a terceira, porque a terceira seria que ela não poderia falar. Ele não poderia falar com uma suposta mulher adúltera. Mas era suposta, né? Porque eu vou tirar ela dessa situação daqui a pouco. Tá bom? Hein? Não, eu vou mostrar para vocês. Não é simbólico o evangelho? Então vamos lá, vamos seguir. Eu vou tirar ela dela que eu fiquei com pena. Não que eu vou dar aval ao erro, mas a gente vai ver por quê. E aí, ele pede a água a ela, ela fica indignada. Você falando comigo? Primeiro que não pode falar com mulher, segundo que uma samaritana menos ainda, né? E aí, ela vira para ele e fala assim: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, olha aí, a mim, uma samaritana. Ela mesma aceitava o preconceito. A gente aceita viver à margem, é impressionante. Não que a gente tenha que se importar para mostrar para as pessoas que a gente não está na margem, mas a gente deveria viver com naturalidade. Quem me colocou à margem, que me tire. Mas o que a gente faz? A gente logo aceita a pedra. Esse é que é o problema. E ela mostra aqui que ela aceita a pedra. Isso é mais uma mensagem para a gente. Se alguém te jogar pedra, não aceita. Não pega. Não pega. Você não pode ser aquilo que as pessoas julgam de você. Se você é, porque você não se conhece. Se você tem certeza, por que você aceita? É porque você não tem certeza. Né? Como eu disse, se alguém me chamar de tolo, eu olhar para mim, não vejo nada de tolice. Eu deixo para lá. Mas se eu me aceitar, se eu aceitar o que você disse, eu vou sempre me achar uma pessoa tola a vida inteira. Então, cuidado com essas coisas que se jogam na humanidade. E aí ele fala assim: me pede água de beber. Né? Jesus lhe responde: se você conhecesse os dons de Deus, que são os dons de Deus? Sua lei. Se você conhecesse as leis de Deus, né? Se você não tivesse envolvida, é uma nova coisa. Uma mensagem para o povo: se não tivesse envolvida com politeísmo, essa confusão já tinha se desfeito. E para a gente hoje, se a gente não tivesse envolvido com a polarização, a gente não estava se envolvendo
com a polarização, a gente estaria conhecendo a lei de Deus, não estaria envolvido com quem? Com a polarização. Porque conhece a lei de Deus, os cães ladram e a caravana passa. A gente ia deixar. Mas não, a gente vai para lá e luta nas redes sociais, ainda bota as gracinhas embaixo. Né? Defende a quem não vale a pena. Porque não se defende ídolos de pés de barro, só se defende Jesus. Se você conhecesse os dons de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Que água viva é essa? É o Evangelho, o conhecimento que liberta. O único conhecimento que liberta é as leis de Deus. E aí você ia ter sede de novo? Sede nenhuma. Porque se nós vivêssemos as leis de Deus, a gente saía dos ciclos reencarnatórios de dor. Reencarnar na matéria é passar por sofrimento pelo simples fato de estar na matéria. A gente sofre. Tem limites. Tudo aqui é perecível. A gente nasce bonitinho, uma gracinha e morre terrível. Envelhecido. Eu adoro, eu deixei meus cabelos envelhecer para me lembrar todo dia que envelhecer é importante. Tem muita gente que fala que você não pinta, porque eu não quero lembrar que eu tô velha, que eu tô ficando velha. E que numa sociedade que ninguém aceita o velho. Eu não tenho tanta idade assim para os cabelos brancos, não. Não sei quanta idade vocês me dão, não, mas eu tenho 57. Então, para ver, não era para ter esse cabelo todo branco desse jeito. Mas eu preciso me lembrar que envelhecer é de suma importância, porque é uma sociedade que bota o velho à parte, à margem, e diz que o velho não serve para mais nada. Aí ficam as loucas das mulheres fazendo plástica para tudo quanto é lugar. Porque senão o homem não aceita. Então, o problema deles que não sabem ver a essência. Assim. Nós temos que nos aceitar, porque a gente não vai ficar velho se morrer antes. Se morrer antes. Mas se não, vai ficar velho. Né? É uma sociedade que não aceita o velho e as pessoas não aceitam envelhecer. As pessoas têm horror de envelhecer. Não fica nada, fica bonitinho. Eu atendo uma população idosa, eu amo. Hein? É um clássico. Isso aí, vou me tornar um clássico, uma peça histórica que tem muito para ensinar. Mas a gente precisa, né? Eu me recordo uma coisa particular, só para descontrair, né? A minha dentista falou assim, você não quer fazer clareamento nos dentes? Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Ela, por quê? Fica tão bonito, quero não. Porque gente velha tem dente escuro. Eu falei assim, eu quero ficar com meus dentes. Ela olhou para mim com uma cara assim. Eu falei assim, não tem problema, um dia ela vai entender. Está na moda. Então, vamos lá. Jesus não dá ponto sem nó. Vamos lá? Eu vou mais um pouquinho à frente, pode ser? Eu tenho que tirar ela dessa situação. Então, peraí. Tá logo ali na frente. Eu vou pular um pouquinho. Depois de toda essa conversa, Jesus passa para ela mostrando o que é o essencial. Né? Deixa eu só ver se eu não pulei nada que era importante. Não. Aí ele vai e fala assim para ela, vai lá e chame seu marido. Olha, a conversa mudou de um polo da água para o outro. Né? De um polo para o outro, parece conversa de louco. Vai lá e chama seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Aí ele vira para ela e fala assim, eu sei. Você já teve 5, e o que você tem hoje não é seu. Não é? Quem eram os 5 maridos da samaritana? Porque ela é a samaritana, então ela representa os samaritanos. Ela representa, ela não é uma mulher em si. Porque se fosse, ele ia falar samaritana fulana de tal, não era? Mas ele fala, a mulher samaritana, ela representa uma comunidade. Os 5 maridos delas representam as 5 invasões que a Samaria sofreu. Eu não disse que era uma posição... Geograficamente, ela ficava suscetível a invasões? 5. Pelos egípcios, eram politeístas. Assírios, caldeus, filisteus e os gregos. E quem era agora? Quem era agora? Os romanos? Agora eram os romanos. Agora eram os romanos. Que eram também o quê? Politeístas. Aquilo que você não faz te persegue, não é? Os judeus, a missão dos judeus era passar para a humanidade a ideia de um Deus único. E como eles nunca fizeram, os politeístas vieram atrás deles. Mas é assim, tudo aquilo que a gente não faz nos persegue, não é assim? É para a gente extrair da letra o
espírito. Ela não era ele não estava falando de uma mulher, ele estava falando de uma comunidade. E logo, logo a gente colocou ela como adúltera, né? A gente não é mole, gente. Não era mole, né? Eu não sei se vocês sabem, mas para aquele povo, o casamento, a palavra tinha uma conotação simbólica. Quando ele falava assim, Israel, né, o casamento, significava o povo que estava em comunhão com Deus. E o adultério significava aquele que havia se afastado dessa comunhão com Deus. Estava mais distante das leis de Deus. Ok? Para todos? Então, o adultério ali estava mostrando o nosso afastamento das leis de Deus. Então, qualquer um ali podia ser adúltero. É só para a gente entender isso. Era qualquer infidelidade às leis de Deus. E os judeus cometiam infidelidade? Sim, porque os fariseus e doutores da lei não entravam no reino dos céus e não deixavam ninguém. Essa mensagem era para eles também. Por isso que ele quebra esse paradigma e quebra hoje para a gente. Será que eu sou tão fiel às leis de Deus assim? É para eu pensar sobre isso. Ou será que eu cometo alguma infidelidade, algum afastamento? Aonde eu estou afastada das leis de Deus? Qual o vício que me afasta das leis de Deus? Melhor pergunta. Qual é o vício? Eu não sei. Eu sei dos meus. Eu não posso saber do de vocês. Mas é uma mensagem para a gente ver o que está me afastando da vivência com Jesus, que é o modelo e guia. Porque ele era o Messias esperado que vinha fazer a comunhão definitiva daquele povo. Mas por que ele não foi aceito? Porque ele não tinha o perfil bélico do tirano, aqui eu mando e você é obedecido. Se você não me obedecer, eu faço guerra. Eu separo todo mundo. Não foi aceito por isso. Ele era brando e pacífico, misericordioso, humilde de coração. Amava todos igualmente, os certos e os errados, que era aquela que eu acabei de falar, a pergunta 8:6 do Livro dos Espíritos. Então ele não foi aceito, ele não era o perfil de líder que a humanidade procurava. E hoje, qual é o perfil de líder que nós procuramos? Existe hoje 2 tipos de homem. Também. Até porque a senhora falou uma coisa muito importante. O nosso certo ou o nosso errado é o nosso ponto de vista, que é só um pontinho obscuro no espaço. É o que a gente consegue enxergar das leis de Deus, é muito estreito. Mas voltando aos perfis, eu tenho que acabar minha palestra, né? Vou acabar. Eu bebo muita água, não vai me botando água assim toda a vida, não. Eu sou algólatra. Eu não só falo para as pessoas tomarem água, mas eu tomo, vocês veem. O que acontece? Hoje na sociedade a gente vê 2 perfis característicos. Um é um homem violento, o perfil do líder violento, né, que acha que vai resolver as coisas com rompante. E o outro do astuto, que é o jeitinho brasileiro, né? Mas todos 2 estão na contramão das leis de Deus, gente. Então, cuidado com as ilusões que o mundo joga para a gente. Né? O astuto também é violento, só que é uma violência mais velada, né? Porque se eu desrespeito o teu direito, porque eu vou no jeitinho brasileiro, passo o currículo por debaixo da mesa, faço não sei o quê, tarará, tarará, eu não estou sendo violenta. Eu tenho que pegar, né? Estou bebendo água aberta, muito obrigada. Então, assim, a gente vive dentro dessa sociedade sem parar para refletir. Jesus nos chama à reflexão. Jesus é um chamamento para pensar no que nós estamos fazendo hoje no século XXI. Né? Porque as leis de Deus guardam um princípio de unidade. E a gente tem que ir lá, tem que buscar esse princípio. Deixa eu ver onde eu estou. E aí o papo continua. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos construíram um templo, né, que eu não vou entrar nessa particularidade, mas construíram um templo para eles mesmos, porque eles não podiam mais ir no templo de Jerusalém adorar a Deus único. Então ela pergunta assim, e aí, como é que faz? Né? Vocês, judeus, dizem que é porque a gente
tem que ir a Jerusalém, o templo verdadeiro é Jerusalém. Outros aqui, os samaritanos, dizem que o nosso templo é verdadeiro. É uma confusão que a gente faz, né? A tua religião é a verdadeira. Não, a minha religião é verdadeira, a tua é a falsa. É mais ou menos isso. O meu Deus. Isso. Como se a gente tivesse esse poder. A gente dá mal conta da própria vida. Pode ver isso. E aí, o que Jesus vai falar para ela mais para frente? Deixa eu pular um pouquinho aqui. No entanto, ela continua, está chegando. Aí Jesus vira para ela e fala, né? Deixa eu ver aqui que eu pulei, só para pegar o texto de novo. 21, deixa eu ver se eu estou no 22. Jesus vai aclarar ela. Jesus diz: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Por quê? A adoração de Deus, a gente está na religião para espiritualizar-se, para fazer a comunhão com Deus que nós não estamos fazendo. Porque Deus está com a gente 24 horas, mas a gente não está com Deus 24 horas, não. Né? Somos nós que temos que nos fazer essa comunhão com o Pai. Por isso a lei de adoração no Livro dos Espíritos. A lei de adoração é uma lei que é para nós buscarmos o Pai. Por quê? Porque a gente está o quê? Afastado dele. Olha que coisa horrível. Então Jesus fala isso. No futuro, Deus não vai ser adorado em templo de pedra nenhum, porque eu vou descobrir ele dentro de mim. Porque até então ele está dentro de mim, mas assim, apagado, ofuscado. Bem que Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que limpeza é essa? Quando a gente limpar o nosso coração de toda a corrupção que vem do orgulho e do egoísmo. Aí a gente vai perceber a presença divina fora? Não, fora e dentro. A gente vai perceber olha as bem-aventuranças de novo. A gente vai perceber Deus dentro de nossos corações, não é assim? Olha que lindo isso. E aí aquela saudação oriental vai ser verdadeira. Sabe qual é a saudação oriental? Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E aí vai ter corrupção no mundo? Não. Nós vamos roubar o outro? Eu não, porque o outro é meu irmão. Eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Mas por que hoje se faz isso? Porque a gente não enxerga o outro como irmão. A gente até sabe que é uma possibilidade racional, mas isso não está aqui, ó. Que dentro do coração não está. Por isso que bem-aventurados limpos de coração que verão a Deus. Olha as bem-aventuranças de novo, a gente fazendo link. Porque aí eu vou enxergar o próximo, eu vou falar, de jeito nenhum eu vou desviar a verba da área de saúde, porque se eu não quero perder o meu direito de ser cuidada, eu não vou tirar o direito do outro de ser auxiliado também. Mas por que se faz isso? Porque ainda predomina a mamão, predomina o orgulho e o egoísmo. Por isso que eu digo para vocês, parem para pensar, saiam da polarização. Saiam. Sim, é a vivência do materialismo. A gente só vive, ontem eu ainda falava sobre isso, a materialidade. A gente vive tanto para o mundo material que a gente está perdendo, está deixando esse ladrão chamado materialidade nos roubar a espiritualidade. Deixa eu acabar, né? Que eu tenho que acabar. Então vamos lá, que eu já estou com o meu tempo esgotado ali. E aí ele fala, então, da verdadeira religião, que era necessário. E aí eu vou pular um pouquinho mais para frente, para acabar. Ela fala para Jesus assim, mas quando o Messias vier, vai falar tudo isso para a gente. Não é que ela fala? E aí o que ele faz para ela? Vira para ela e fala assim, eu sou o Messias, o Cristo que vocês estão esperando. É a primeira pessoa que ele se declara, a mulher, a primeira mulher que ele se declara. Ele se declara ali o Messias. Ele é o Messias esperado. Ele se declara para ela. Então, olha que interessante. Ok? Jesus. E aí ela vai, diante de todas essas maravilhas, ela deixa o cântaro para trás, que ela ia pegar água com o cântaro, não ia? Ela larga o cântaro e vai para a cidade para falar dele, não vai? Anunciar ele. Ele é o Messias que nós estamos esperando há séculos. O que é deixar o cântaro? É deixar para trás
tudo aquilo que me prende, a materialidade. Largar para trás os vícios que me prende à vida material. Porque agora ela tinha água viva dentro dela. Ela deixa para trás tudo aquilo que prende ela aos ciclos reencarnatórios de dor. E vai para a comunidade falar do Cristo. E aí eu vou pegar um gancho com a Igreja Católica, vocês me permitem? Porque eu vi plena coerência. Na Igreja Ortodoxa, aquela mulher, a samaritana, recebe um nome mais tarde, que não importa, né? Se ela era uma representação, ela era. Mas ela recebeu o nome de Fotina, e dizem que Fotina significa a iluminada. E que dizem que ela pregou a palavra do Cristo, depois ela prosseguiu pregando a palavra do Cristo, até que o imperador Nero chama ela para prestar contas do que ela estava fazendo, divulgando o cristianismo. E após ela ser torturada e martirizada, seu corpo foi jogado em um poço seco posteriormente. Olha que interessante. Todos os que viveram para pregar a mensagem do Cristo passaram por provas aspérrimas. Nós também passaremos pelo Gólgota, se nós quisermos seguir o Cristo. Entenda, a proposta de Jesus é a passagem pela porta estreita. Na porta estreita não passa orgulho e egoísmo, porque é bagagem excedente. Se nós quisermos viver o Cristo, nós temos que estar preparados para recebermos as pedras, não para pegar, mas para receber. A proposta é libertadora, não é uma proposta de martírio, mas é uma proposta de deixar para trás o cântaro e viver a palavra de Jesus. Então, que essa manhã a gente possa ter essa coragem de viver a mensagem de Jesus. Porque ele é o modelo e guia, o único que nós podemos copiar e se pautar nos seus ensinamentos. O resto são todos ídolos de pés de barros, que estão mais interessados em si próprios do que com o próximo. Então, uma manhã de paz e luz para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Eni, por esse verdadeiro banquete que tivemos agora e que fica aí muito para a gente refletir sobre tudo que foi falado. Uma verdadeira bênção. Vamos então agora